Vamos fazer uma animação de loading, aquela animação com aqueles 3 botõezinhos que ficam subindo e descendo dentro de um botão em Jetpack Compose, o famoso Loading Button. E aí, tu saberias fazer? Na aulinha de hoje, pessoal, estamos dando continuidade às aulas anteriores, onde aprendemos a fazer todo o setup de um projeto KMM, compartilhamos um bocado de recurso. E agora nós estamos começando a criar componentes, em Jetpack Compose, para a gente começar a desenvolver uma aplicação real, certo? Então a gente já fez um list item, compartilhamos outros recursos nas aulas anteriores e agora eu estou ensinando para vocês como é que a gente cria um botão de loading, certo? Usando Lottie já em Jetpack Compose, uma coisa muito bacana que você vai precisar 100% por aí fora se você está desenvolvendo para um aplicativo multiplataforma KMM ou algum aplicativo Profissa, e você vai ter esse código 0800 à sua disposição. No finalzinho do vídeo eu vou te ensinar, vou te mostrar onde é que você vai buscar esse código 0800. Não se preocupe com o código agora, você vai poder acompanhar aqui de boa. E eu acho que na aula anterior também compartilhei com vocês uma coisa muito bacana que você vai precisar também 100%, que é um campo de texto, um input text field customizado também, onde você já exibe os estados de erro, tudo em Jetpack Compose, com coisas compartilhadas também, tá? Com recursos compartilhados também. Muito boa essa aula também. Vou deixar o card aqui para você olhar na sequência se você não viu essa aula ainda, também muito bacana. Mas vamos bater nossos pontos aqui, são 4 pontozinhos super simples para a gente ter uma linha de raciocínio, é muito mais fácil trabalhar assim, e a gente bate ponto 1 a 1 e fica fácil de acompanhar. Estou deixando as letras bem grandes porque eu sei que está olhando no celular, então eu já smash nesse like para eu entender que eu devo continuar trazendo o vídeo dessa maneira para você que está te agregando valor, certo? Então vamos lá. Ponto número 1. A gente vai definir as dependências de Lottie. Se você não conhece Lottie, é uma library bem famosa aí de animações mais complexas, para você não ter que fazer isso na tora, na mão, certo? Então, para isso, a gente conhece Lottie, usa Lottie muito aí por aí afora. É uma library, uma biblioteca bem, vamos dizer assim, famosa, que foi construída pela Airbnb, certo? Muito famosa mesmo e amplamente usada. Aí nós temos aqui definir os estados das animações, Ou seja, uma hora você vai estar no estado que o botãozinho vai estar enabled, outra hora ele vai estar disabled e outra hora ele vai estar animando, certo? E aí você não quer que você clique no botão. Esses estados em Jetpack Compose, como você modelar isso aí também muito bacana. Especificar as cores, para os estados do botão de loading, já usando o recurso de cores compartilhado. Então você está vendo, Cada vez as coisas estão se unindo mais aqui, porque eu estou trazendo tudo que a gente já compartilhou desde o início dessa playlist, que é muito bacana, todo o setup do projeto KMM, porque botar um botãozinho ali, fazer um Hello World, todo mundo faz, isso é só para te ludibriar, certo? Agora, os perrengues da prática você vai encontrar onde aqui, like, subscribe, porque eu tenho certeza que vai precisar disso. Você me agradece depois no YouTube com um comentário lá. Criar o botão de loading na preview, Vou botar ela na nossa main activity, como você deve ter visto aqui na intro do vídeo, para você ver como é que você criaria um preview onde você já tem alguns estados, como é que você instancia isso aí, você passa para o seu preview para que ele exiba isso aí efetivamente, certo? Então vamos lá. Ponto número 1, vamos olhar as nossas dependências. Nós já temos aqui um projeto que compartilha as dependências, que centraliza as dependências, que é o famoso build source. Hoje já se conhece o Gradle Catalogs, acho que é Version Catalogs, que são catálogos de versionamento, alguma coisa assim. Só que esse build source você ainda vai ver muito por aí afora, amplamente usado, certo? Então por isso que eu trouxe ele aqui também, tem um vídeo que explica só isso aí também. E aí, aqui a nível de projeto, deixa eu mostrar aqui para você a nível de aplicativo, no caso, a nível de aplicativo, que eu estou aqui no Build Gradle, deixa eu colocar aqui no Build Gradle do aplicativo, tá vendo? Android App. E aí eu adicionei essa library aqui que se chama o Compose Lottie, certo? Da onde é que isso vem? Vou dar um pulinho dentro dela. Isso é o bacana de você ter o build source, porque é como se fosse código Kotlin, você pode navegar dando os pulinhos aqui dentro, e aqui você vê a definição dela, tá aqui, vê que letrão grandão, porque eu sei que está olhando no celular. Defini ela aqui, Lottie Airbnb, aqui você vê que ela vem da Airbnb e a versão dela está onde eu defini ela aqui, dentro de Compose, certo? E a versão está aqui em cima, que é essa versão aqui, 5.2.0 da Lottie, certo? Uma vez que você fez isso, você vai alisar o elefantinho aqui, para ele baixar todas as dependências e você ficar apto a codificar aqui comigo, certo? Bem, feito isso, posso fechar isso aí, E aí a gente volta lá para a nossa linha de raciocínio, para a gente não perder o fio da meada. Deixa eu fechar isso aqui. O Build Gradle não preciso mais. Ponto número 2, nós vamos definir os estados das animações. Bora ver como é que a gente modela esses estados das animações para você ter um ponto de partida, porque a ideia do canal aqui é o quê? Te agregar valor. Então like, subscribe, porque eu tenho certeza que tu vai precisar de 100%, certo?
Então vamos lá, seja para isso, seja para qualquer outro tipo de estado, de coisa que você vai precisar, porque Jetpack Compose trabalha assim, certo? É da natureza de Jetpack Compose, né? Que é vamos dizer, uma abordagem parecida ou semelhante com a de React, né? Onde você tem estados e reage assim às mudanças de estados. Então vamos lá, eu tenho uma classe aqui, ó, ou um arquivo que eu criei que se chama Loading State, e aí eu coloquei uma enumeraçãozinha aqui que se chama Loading Button States, onde eu tenho aqui o Disabled, Active, Loading e Terminado, concluído, né? Onde é que isso reside? Está obviamente na parte compartilhada, certo? Isso está aqui, ó, deixa eu mudar aqui para nível de projeto. E aí você vai ver que isso, deixa eu pular aqui dentro dessa classe, mais fácil, pronto. Aí aqui, ó, deixa eu fechar isso aqui. Ela está a nível de Common Main, tá vendo? Dentro de Common Main, eu tenho um pacotezinho que chama Utils, e aí eu coloquei o Loading State aqui. Poderia estar em qualquer outro lugar aqui para fins didáticos dentro de Utils, fica esse é o critério. E aí você tem essa classe aqui com esses estados que eu modelei, poderia ser seus estados, certo? De acordo com o seu caso de uso, aí deve te dar um ponto de partida. Posso fechar isso aqui, e aí a gente volta para a linha de raciocínio, como especificar as cores, né, e os dos estados, né, que a gente definiu os estados agora, e para cada estado a gente quer ter uma cor diferente. Vamos dizer que o pessoal de UI UX modelou isso assim para você, para ficar meio que um feedback visual para o seu usuário, que fica muito bacana, né? E aí a gente precisa definir isso, especificar isso no nosso recurso de cores compartilhado. Então, para isso eu cheguei aqui e defini essas cores aqui, ó. O Loading Button Active, Loading Button Loading e o Loading Button Disabled, certo? São essas três cores aqui que você está vendo, que elas existem tanto para Light como para Dark, certo? São as cores compartilhadas que eu venho aqui aumentando e adicionando coisas aqui para te dar um ponto de partida. Obviamente aqui para fins didáticos, no seu caso de uso, você vai olhar as cores comuns, obviamente você não vai ter tantas cores como eu tenho aqui, apenas para te dar um exemplo, um ponto de partida. Se o seu time de UI UX conhecer ou entender o conceito, né, do Material Design, ele vai usar apenas essas cores aqui, ó, Primary, Primary Variant, Secondary, blá blá blá, por aí vai, certo? Mas, em alguns casos, vai precisar de umas cores adicionais, então aqui, ó, por isso que eu estou estendendo elas aqui, certo? E aí eu já ensinei isso em um vídeo, como compartilhar as cores. Vou deixar os cards aqui para você ler na sequência, vídeos muito bacanas, se você está caindo de supetão aqui, porque eu não quero chatear quem já me segue. Então aqui, posso fechar isso aqui também. Voltamos para a linha de raciocínio, e aí agora, o último ponto, criar o botão efetivamente, né? E ver ele na preview, para você entender como é que você instancia estados para passar para o seu preview, para que ele seja renderizado efetivamente e seja exibido aqui na lateral, como ele está sendo exibido aqui para mim. Veja só que bacana, eu tenho aqui o botão de registrar, aqui quando ele está disabled, certo? E aqui quando ele estaria fazendo o loading, só que Lot, né? Essa library que a gente tem, que a gente adiciona aqui, ela não tem como exibir isso aqui em preview, porque é um preview estático, né? Mas aí ela já me mostra que ele já alterou a cor, e aí ele exibiu os três pontozinhos aqui, assim, fazendo aquela animação de loading, vamos dizer assim, né? Os três botãozinhos fazendo aquele fade, dando aqueles pulinhos e por aí vai. Mas aí você já vê que eles se apresentam aqui, os três botãozinhos, e aí você vai ver depois como é que a gente cria isso no finalzinho do vídeo. Bem, vamos criar aqui o botão de loading. O que é que a gente tem no botão de loading? A gente tem um modifier, tem o texto que a gente vai exibir. Aí a gente tem aqui o estado, por isso que a gente precisou definir os estados, né, que a gente vai ter, dependendo do momento que a gente tiver. Imagina que esse botão aqui é um botão muito requisitado. Pessoal, só por isso já vale um like e subscribe, porque tu vai precisar disso toda vez que tu fizer um request. Tu vai fazer um request para alguma library, alguma coisa, tu pode exibir um loading aí, pode exibir outro tipo de animação. Enfim, você pode fazer o que você quiser, mas você vai ter o ponto de partida, certo? É muito mais fácil você se basear em algo existente, melhorar algo existente, do que você inventar a roda do zero ou ter que pensar como fazer isso. Então aqui no canal você já vai ter o ponto de partida, certo? Então, ó, like, subscribe, vai precisar disso, me agradece depois, parece que eu estou vendo. Bem, aí você tem aqui, ó, o onloading finished e aqui o onloading start. Por quê? Porque quando você dá o start, você manda um request. Quando ele terminar, você vai desabilitar ele para que ele fique visível de novo, certo? Então, por isso, eu coloquei dois métodos aqui. Você poderia ter mais, poderia ter menos, aí de acordo com o seu caso de uso, certo? A ideia é te dar um ponto de partida. Bem, dito isso que você tem essas funçõezinhas aqui que você pode usar da maneira que você achar melhor, né, para o seu caso de uso. Nós temos aqui os estados, onde eu estou coletando aqui os estados, aqui, ó, no caso o estado aqui, tá vendo ele aqui, ó, Loading Button State, coloquei ele aqui. E aqui, pessoal, isso aqui eu tenho que detalhar para vocês, foi um hack que eu tive que fazer por conta da animação, certo? Que ela não era perfeita. De qualquer maneira, é legal você ter visto isso aqui, mesmo que você não precise no seu caso de uso, caso sua animação venha certinha, certo, do seu time de design.
No meu caso, ela não veio certinha, como a gente queria que os botõezinhos ficassem com o mesmo tamanho, eu tive que descobrir como é que a gente faz para a gente pegar o tamanho do botão quando ele é desenhado na tela. Isso é muito importante. Em XML, na época, né, quando a gente fazia isso em XML, era mais fácil. A gente dizia, pegava o tamanho do cara quando ele se desenhou lá e a gente sabia exatamente o tamanho do botão, certo? Já em Compose é um pouquinho diferente. Você vai trabalhar aqui com o Listener e é isso que a gente vai tratar aqui para você entender. Pelo menos você já vai ter visto isso na prática, que é o seguinte, vê bem. Ó, isso você faz em cima do modifier. Você pega o seu modifier e aí já usando os recursos de daemon compartilhado, que eu já expliquei em alguns vídeos anteriores, vou até deixar os cards aqui para você olhar na sequência se você se interessa. Você vai adicionar on globally positioned, que é tipo um listener de posição. Quando ele se posicionou na tela, se desenhou e ficou lá, você vai pegar as coordenadas dele. E aí eu só quero fazer isso uma única vez, certo? Por isso que eu coloquei essa variável aqui ó, com tipo remember, que eu digo assim, ó, memorizei o tamanho dele, a largura dele. E aí eu coloco ele aqui para true, para eu não ter que estar fazendo isso. Nas próximas iterações ele vai passar aqui, não vai bater, então ele não vai fazer isso mais vezes. E ele vai pegar aqui com a local density, né, a densidade do meu aparelho, vai pegar a coordenada dele, width to dp, transformar em dp e salvar isso aqui ó, em button width, certo? Que é isso aqui, ó, a largura do botão, certo? Que eu inicialmente instancio ele como 0dp porque eu ainda não sei, né? Ele não foi desenhado ainda, mas à medida que ele vai sendo desenhado, termina de ser desenhado, ele joga isso aí e aí eu tenho esse valor em mãos. Porque a gente já vai ver daqui a pouco porque a gente vai precisar disso. Mas aí você já vai ter visto como é que você faz isso. Outro recurso bacana. Só por isso ó, já vale um like e subscribe, né não? Bem, aqui ó, no onClick, você vai passar o método onClick que você tem aqui em cima, que eu passei como referência. Tá vendo aqui o método ali, ó, onClick. Olha aqui, ó. Deixa eu ver de onde é que ele tem. Na verdade, na verdade esse método aqui eu mesmo criei aqui embaixo, porque eu vou tratar isso dependendo do estado, certo? A gente vai ver já já. E aí a gente tem aqui, ó, coisas como padding, shape, as cores dele, pegando já dos recursos compartilhados, certo? Não vou me repetir para quem já me segue. Tem uns vídeos aí que explica só como fazer isso aí, vou deixar os cards aqui. Bem, vamos dar continuidade e vamos dar uma olhadinha aqui nesse onLoading Click, certo? Que eu passo o estado. É um método que eu criei aqui embaixo e aqui você já vê a importância dele. Vê, eu estou dizendo assim, ó, ele previne que a pessoa consiga fazer vários cliques enquanto você já disparou um request. Isso é um caso de uso muito comum, que passa batido na hora da implementação. Você tem que fazer um request para uma API, só que você só quer fazer um request, ou seja, um toque no botão, seja para request ou para qualquer outra coisa que você tenha na sua tela, certo? O pessoal de teste é danado para pegar esse cenário aí se você não prestar atenção. Então aqui, no momento que você dá o clique, você dispara esse método aí, ó, onLoadingStart, e aí você alteraria o seu estado para não mais ativo, por exemplo, poderia ser disabled, ou poderia ser inativo, ou então loading. E aí, nesse caso de loading, ele entra aqui de novo, só que ele retorna um método vazio, então ele não dispara nada. Você pode ficar clicando no botão, ele tem um método vazio, ele não faz nada, que seria o equivalente a disabled, certo? Só para você entender isso aí, porque que a gente fez isso assim. E aí, vamos dar continuidade aqui. A gente tem as cores, continua aqui, e aí a gente tem a nossa animação, que é o que realmente interessa para a gente, que é a animação de lote. Para isso, o que é que você vai precisar fazer? Você vai precisar receber a sua animação, obviamente, do seu time, né, de UI, de UX, quem for que desenhar essa animação para vocês. Isso é um arquivo JSON, certo? Uma animação que ela vem e você vai colocar ela dentro da pastinha de Raw a nível de aplicação. Deixa eu mostrar aqui para você, deixa eu mudar aqui, ó, para aplicação, consegui mudar, e aí você vê, ó, dentro de RAW, eu tenho esse carinha aqui, minha câmera desfocando, e aí você tem esse arquivo aqui, ó, se eu abrir ele rapidamente, para você dar uma olhadinha, é um arquivo JSON, tá vendo que tem todas as coordenadas dessa animação que foi feita, né, pelo seu time, disponibilizada para você, e aí Lottie sabe como transformar isso em uma animação, né, efetivamente. Deixa eu diminuir isso aqui para a gente ganhar mais espaço de novo, ficar visível para você. Você vai fazer o loading da sua animação. Aqui tem todo o processo de como você fazer. E aí, dependendo do estado, tá vendo aqui, ó, dependendo do estado, você vai exibir, né, o seu botão de loading, ou chamar o seu método onFinished, ou exibir o texto que vai ser exibido dentro do seu botão, certo? Porque o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, a gente tem um botãozinho, dentro desse botãozinho, tá vendo, ó, o botão aqui, dentro desse botãozinho a gente tem a animação de loading, né? Ou a gente chama o nosso método onFinished, ou a gente exibe o texto efetivamente, certo? E aí, dependendo
do estado, né, vai acontecer uma coisa ou outra, como você deve ter visto na introdução do vídeo. Agora bem, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, que é uma coisa mais importante, né, que eu tive que fazer aqui para você entender esse REC, certo? Talvez você não precise disso, mas se você precisar, você já vai ter visto na prática, que foi isso aqui, ó. Quando eu estou exibindo a minha animação de loading, eu pego o tamanho efetivo do meu botão, que ele desenhou na tela quando ele estava exibindo o texto, e aí eu divido aqui por um valorzinho aproximadamente para eu chegar no mesmo valor do meu botão. Isso só para fins didáticos aqui, tá, gente? Só para vocês entenderem que como que a gente faz. Primeiro, se a gente quiser pegar realmente a largura do botão depois que ele é desenhado em Compose. E segundo, por que eu tive que fazer isso aqui? Porque senão minha animação ela ia aparentar ser muito maior ou menor do que o botão, certo? E no nosso caso especificamente, ele tinha que ser exatamente o mesmo botão desenhado quando ele tinha o texto, certo? Então, para isso eu fiz isso. Se a animação já viesse certinha, a gente não precisava fazer nada disso, certo? Que o pessoal lá e o UX está trabalhando nisso para trazer uma animação certinha, porque aí ele fica do mesmo tamanho, certo? E aí você tem os atributos aqui de lote, onde você vai dizer, ó, Content Scale Fit, né, para ele se enquadrar lá dentro do botãozinho. Ele vai ficar em progresso, para ele ficar sempre fazendo animação, alternando, né? E aqui o que ele precisa da composição aqui, ó. Isso tudo é coisa que você pega lá da própria, vamos dizer, da documentação de lote, né, que ele te explica como fazer isso aí, mas eu já estou trazendo aqui mastigadinho porque a ideia do canal aqui é te agregar valor. Última coisa agora, para a gente fechar com chave de ouro, nós temos que olhar como é que a gente faz o preview disso aí. Para isso, ó, eu deixei aqui já preparadinho para a gente ver como é que a gente instanciaria um objeto que tem estados. Então vejam, eu tenho aqui, ó, os três objetos, no caso os três botãozinhos de loading, certo? E eles têm cada um estado, registrar, registrar e loading. E aqui estão os estados para você ver como é que você instanciaria isso. Você cria uma variável aqui do tipo multiple state of e aí você passa os estados desejados, né? E aí passa esses valores aqui para a sua instância e aqui no lado você vai ver os três botões como eles se apresentariam, certo? Sem animação, obviamente, porque isso é uma animação, isso aqui é uma preview estática, certo? Não é nada dinâmico, mas você já vê como ela se apresenta, já vê que as cores mudam, né? Do jeitinho que o seu time de UI e UX especificou, se o formato, né, o design do seu botão tá ok, enfim, e por aí vai. Agora, se tu chegasse até aqui, cara, com certeza conseguisse extrair algum valor desse vídeo. Essa é a hora que tu deixa aquele smash no like, subscribe, para eu entender que está te agregando valor e que eu devo continuar trazendo um vídeo aqui para você. E se você é da área de TI, você deve conhecer o Steve Jobs, o criador, né, o fundador da Apple, e ele sempre dizia em suas apresentações, no finalzinho de cada uma, one more thing, quando ele tinha mais alguma coisa para falar, e eu tenho one more thing no finalzinho desse vídeo também. Eu quero que você encontre esse one more thing, porque ele vai te render muitas vantagens, certo? Então encontre esse one more thing, porque eu tenho certeza que não vai se arrepender. É uma das coisas mais importantes da nossa área de TI. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui! Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual. Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente e eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking, tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês na área de TI isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão.
E a gente nunca sabe quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!